E aí, meus amigos otakus, estão preparados para conhecer mais animes incríveis desta temporada? Então se liga aí no vídeo que temos muita coisa legal para mostrar na parte 2 dos animes da temporada de inverno de 2021. E começamos com a parte 2 da segunda temporada de Re:Zero, um anime do gênero Isekai, onde no início da história, um jovem que estava voltando de uma loja de conveniência, fazendo suas compras, e do nada acaba sendo transportado para o mundo de fantasia. Sendo um assíduo gamer, ele fica todo empolgado e trata toda a situação como se fosse um jogo, analisando o que ele precisa fazer e o que vai acontecer, além de querer se tornar o protagonista e achar que vai ser o novo herói daquele mundo. Mas ele acaba se metendo em uma confusão com um grupo de ladrões e é salvo por uma garota de cabelos prateados. Eles acabam ficando amigos e ele então começa a acompanhar essa garota, mas logo no início da jornada eles acabam sendo mortos. Ele descobre então que tem o poder de rebobinar a morte e voltar antes da sua morte, sendo que somente ele se lembra do que aconteceu anteriormente. A série de Re:Zero é uma adaptação da web novel escrita por Take Nagatsuki e teve seu anime lançado no ano de 2016. Logo depois de sua estreia, Re:Zero deu um boom gigantesco, se tornando o anime mais assistido na Netflix do Japão e recebeu vários prêmios no New Type Anime Awards 2015 e 2016, além de ter sido nomeado como anime do ano no The Anime Awards de 2016 também. O anime foi muito bem recebido no Japão, então o hype para a segunda parte tá como, né? Naquele pique. A staff é a mesma da temporada anterior, do estúdio White Fox, que produziu animes como Akagami Kill e Steins Gate. Então podemos esperar animações de excelente qualidade. Apesar de Re:Zero parecer ter a temática padrão de animes do gênero Isekai, a primeira temporada fez muito sucesso devido ao enredo bem elaborado, com uma história única e original, com cenas alegres e divertidas, mas também com momentos com uma pegada mais séria e sombria, misturado com muito mistério e cenas de luta. Re:Zero com certeza é um anime muito marcante. Seguimos com a segunda temporada de Hataraku Saibou, ou Cells at Work, que é um anime que conta de forma bem divertida e criativa o funcionamento do corpo humano, mostrando os diversos tipos de células na forma de pessoas e quais as suas diversas funções e atividades dentro do corpo humano, como por exemplo, transportar o oxigênio ou se defender de bactérias e vírus. O mangá de Cells at Work foi escrito por Akane Shimizu em 2015 e inspirou várias séries de spin-off, além de 2 peças de teatro atuadas em 2018 e 2019 lá no Japão. A primeira temporada da série foi produzida 3 anos depois do lançamento do mangá, em 2018. E para a segunda temporada, agora em 2021, tiveram mudanças na direção e também no roteiro da série. Do estúdio David Productions, o mesmo nos animes Fire Force e JoJo, a primeira temporada fez bastante sucesso, com uma temática diferente, mas com boas cenas de ação, vale a pena dar uma chance. E foi lançado também a versão Hataraku Saibou Black, ou Cells at Work Black, que é um spin-off do Hataraku Saibou, e a ideia é praticamente a mesma, mas a diferença é que a história se passa com os personagens, que são as células humanoides, em um corpo nem um pouco saudável, de uma pessoa sedentária, que fuma, bebe, tem problema cardíaco, um corpo todo ferrado com todo tipo de problema. E já faz um tempo que as células estão sofrendo para tentar manter o corpo vivo, mas tudo é um completo caos. Os produtores de Cells at Work Black são diferentes do Cells at Work original. O spin-off foi escrito em 2018 por Shigemitsu Harada e com ilustrações de Issei Hatoyoshiya. Mas mesmo que a produção esteja sendo feita por pessoas diferentes, a autora da série original está supervisionando todo o desenvolvimento da animação. Então a gente acha que essa nova obra não vai desapontar. Do estúdio Leiden Films, responsável pelos animes Anebado e Arslan Senki, e é um estúdio que produz animes de boa qualidade em geral. E como o nome diz, Hataraku Saibou Black tem uma pegada um pouco mais dark em relação ao anime original, mas também é bem divertido e com boa animação. Quem gostou do original, com certeza vai gostar deste também. E o nosso próximo anime é World Trigger, uma série de mangás escrita e ilustrada por Daisuke Ishihara, publicada no ano de 2013. Infelizmente, o mangá segue em ato por conta dos problemas de saúde do Ishihara, mas, para nossa felicidade, a produção do anime vai continuar mesmo assim.
Na história, um portal de outra dimensão se abriu e dele saíram criaturas gigantescas e poderosas, chamadas de Neighbors, que são resistentes contra as armas comuns e acabaram causando muito medo e destruição. Para conter essa ameaça, uma estranha organização chamada Border conseguiu estudar essa tecnologia alienígena e com isso desenvolveram armas especiais chamadas Triggers, para combater esses monstros e manter o mundo a salvo. Até que um dia aparece um misterioso garoto, que na verdade é um Neighbor humanoide, mas que simpatiza com a causa da Border, e acaba se aliando com eles para lutar contra os monstros. Essa temporada é uma continuação direta da primeira, e além desta segunda temporada, já foi anunciada também uma terceira temporada. A primeira teve 73 episódios, e esta nova temporada foi produzida pelo mesmo estúdio da anterior, o Toei Animation, o mesmo de One Piece e Dragon Ball, e está sendo muito aguardado pelos fãs que já conhecem o anime. E continuamos com Gotobun no Hanayome, um anime de comédia no estilo harem, que conta a história de um estudante no ensino médio com notas perfeitas, mas que tem uma família muito pobre, está endividada e passa dificuldades. Um certo dia, ele encontra uma oferta de trabalho como professor particular para a filha de uma família rica e que paga muito bem. Ele então aceita o emprego, com uma oportunidade de ajudar a família dele a pagar as dívidas. Mas aí ele descobre que, na verdade, na família são 5 irmãs gêmeas, com personalidades bem diferentes, que não estão nem um pouco com vontade de estudar, apesar de estarem quase reprovando, e não estão nem aí para o novo professor. Mas como ele precisa do emprego, acaba tendo que aturar as irmãs e aos poucos vai ganhando a confiança delas. O anime das quíntuplas que tanto conquistou o coração do público é uma adaptação de um mangá publicado em 2017 por Neji Haruba. Gotobun é a segunda obra escrita pelo autor e acertou em cheio na escolha da trama, mesmo que o final do mangá tenha dividido um pouco as opiniões dos fãs. A staff dessa temporada mudou, e o estúdio responsável é o By-Burn Animation, um estúdio relativamente novo, que produziu o anime Azur Lane. Para quem curte animes no estilo harem, é uma boa opção dessa temporada. Seguimos com mais um queridinho da galera. Dr. Stone, uma série de mangás de 2017, escrita por Ichiro Inagaki, o mesmo escritor de Ice Shield 21, um mangá de futebol americano. Shinya Ino, o diretor de Made in Abyss, está dirigindo o anime na TMS Entertainment, e Yuchihiro Kido, o roteirista de Blue Exorcist e Saga de Kyoto, é responsável pela composição da série, e está escrevendo os roteiros. Essa staff é a mesma da primeira temporada, que produziu Real Life e Fruits Basket, então estamos esperando uma animação tão boa quanto. Na história, uma misteriosa luz verde brilha na Terra, e logo depois todas as pessoas são transformadas em pedra. Milhares de anos depois, um garoto desperta e volta a ser humano, mas descobre que toda a civilização moderna já não existe mais e o mundo voltou para a Idade da Pedra. O protagonista, que é um estudante muito inteligente e apaixonado pela ciência, elabora todo um plano e ações necessárias para recriar a civilização do zero com a ciência. Ele consegue descobrir um método para reviver as pessoas petrificadas, mas acaba se deparando com uma pessoa que é contra suas ideologias e formas de pensar, e se torna uma ameaça para o seu plano. O protagonista vai aos poucos acelerando o desenvolvimento da ciência, mas chega um momento em que ele vai ter que confrontar o seu inimigo. Continuação direta da primeira temporada, que fez muito sucesso e está sendo muito aguardada pelos fãs. E agora temos Geek Idol, um projeto multimídia original que envolve peças de teatro, projetos idol e anime. O comitê de produção da animação vai ser composto por ninguém menos que Shigeru Ueda, o mesmo diretor de Fate Stay Night e Fullmetal Alchemist. Também vai ter o Keiichiro Oji como roteirista, que produziu Aikatsu e o Gotobun no Hanayome. Geek Doll é um anime de idols com um enredo um pouco diferente, onde um desastre misterioso fez com que diversos centros urbanos simplesmente desaparecessem do nada. 5 anos depois, enquanto a cidade ainda está em um clima de recuperação pós-apocalíptica, um grupo de garotas que são fascinadas com peças de teatro com atuação, canto e dança e utilizam um sistema de hologramas 3D nas apresentações, e elas querem se tornar idols e estrelar e crescer no mundo artístico. No meio disso tudo, provavelmente, em algum momento, deve ter alguma relação com esse fenômeno misterioso que ocorreu. O estúdio responsável é o Hood Entertainment, que produziu animes como Drifters e Seikon no Quasar. Para quem curte animes com a temática de idols, pode ser um título interessante para dar uma conferida.
próximo anime da lista é diferenciado. Hortensia Saga é uma adaptação para anime do jogo de RPG para smartphone licenciado pela SEGA. A história se passa em um mundo de fantasia medieval no meio de guerra e caos, onde um barão traiu e assassinou o seu rei para assumir o seu lugar e roubar o trono do reino. De alguma forma, a filha do rei e herdeira do trono consegue fugir e vive disfarçada como homem. Depois que ela atinge a maioridade, ela junto com seus companheiros querem derrubar o rei tirano, colocar ela no poder como rainha e salvar a cidade para retomar a paz. Como é um anime produzido pelo estúdio Leiden, podemos esperar boas animações e cenas de luta. Seguimos com mais um anime de esporte, onde um garoto que volta para sua cidade natal após ter problemas com o time de vôlei na sua escola em Tóquio, por ser uma pessoa muito agressiva. Ele reencontra seu amigo de infância e os dois juntos reerguem o time de vôlei da escola. Porém, os dois acabam brigando e param de se falar. Até que depois de alguns anos eles se reencontram novamente no ensino médio. Mas para fortalecer o novo time de vôlei, os dois vão ter que se entender e jogar juntos novamente. Yukaku Kabei é o produtor dessa novela de 2015, e é a sua primeira publicação de esporte. Ele costuma escrever romances slice of life, mas também tem algumas produções de sci-fi, sobrenatural e comédia. A sua adaptação para o mangá começou a ser produzida no ano de 2018. Uma curiosidade interessante é que o número 2.43 refere-se à altura da rede de vôlei masculino, que é de 2,43 m de altura. Para quem está de luto pelo término da temporada de Haikyuu, vale a pena conferir este anime, que também está com uma ótima animação. Produzido pelo estúdio David Productions, responsável pelos animes Fire Force e JoJo. Então podemos esperar cenas com altíssima qualidade. Skate the Infinity é um anime original, tendo como diretor Hiroko Utsumi, que participou da produção de Fullmetal Panic, K-On!, Boku no Hero Academia e Dororo. Tem como roteirista Eiichiro Okouchi, cara que produziu Code Geass, tanto os animes quanto os ovas. Um anime diferente, com o tema de competição de skate clandestina, sem regras e perigosas, que acontece em uma mina abandonada. Nessas corridas, acontecem diversas batalhas selvagens, onde os participantes têm skates alterados e atiram coisas um no outro. Um estudante viciado nessas corridas conhece um aluno transferido que acaba se envolvendo em uma corrida e, por ter grande experiência em snowboard, acaba se interessando nesse esporte. Produzido pelo estúdio Bones, um estúdio excelente, que produziu animes como Fullmetal Alchemist, Boku no Hero, Noragami, Soul Eater, então podemos esperar uma animação com ótima qualidade. Uma opção de anime bem diferente, parece ser bem interessante, então vale a pena conferir. Continuamos com Wonder Egg, onde uma garota solitária que sofre bullying na escola recebe um ovo mágico e ouve uma voz misteriosa dizendo que pode dar para ela o que ela quer. Sem entender direito o que aconteceu, ela guarda o ovo com ela, mas coisas bizarras e misteriosas começam a acontecer. E depois de ficar assustada, ela quebra o ovo e de dentro dele sai uma garota, e é aí que ela fica mais confusa ainda. Wonder Egg Priority é um anime original animado pela Cloverworks, o mesmo estúdio de The Promised Neverland. Essa série é um trabalho em conjunto entre a Aniplex, NTV e DN Dream Partners. Tendo roteiro escrito por Shinji Nojima, um autor de shoujo, e dirigido por Shin Okabayashi, que produziu Toradora, o filme Last Mission do Hunter x Hunter, o Metal Alchemist Brotherhood, Darling the Franxx e High School of the Dead. A gente pode ver que é uma staff experiente e tem empresas bem competentes participando da produção. Então as expectativas para o Wonder Egg estão bem altas. A animação do anime está linda, com certeza é o anime mais bonito desta temporada. E com uma história bem misteriosa e sinistra, vale a pena dar uma conferida para saber mais sobre este anime. E aí, ficaram interessados em quais animes deste segundo vídeo da temporada? Conta pra gente aí nos comentários e não esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Fiquem ligados para a última parte da lista, que ainda temos muitos animes legais para conhecermos.